E só para começar o mercado da bola também, para a gente já passar para o primeiro assunto, lógico, aqui tem contratações já finalizadas, né, já findadas e fortes rumores, né, posso colocar assim, como fortes indícios de que o negócio será concretizado. Então, para a gente começar, para já jogar o assunto para a primeira, o Brasil está jogando agora o Sul-Americano Sub-20 contra o Equador, tá 2-0, o hexagonal final para classificar para o Mundial Sub-20 da categoria, e 2 gols de Vitor Roque. Tá em choque, chama o Vitor Roque, que o Barcelona já tá de olho a cotas, e ele tem 17 anos. Então, esperem também esse menino longe do Brasil logo menos, principalmente na janela do meio do ano, que aí sim é a janela que esquenta mesmo o futebol europeu. Mas começando aí pela primeira, Marcel Sabitzer, do Bayern para o United, a incrível geração do United que voltaram a jogar bem. Saiu o Cristiano, o Rashford tomou a iniciativa e o Casemiro, Anderson, com todo respeito, cara, Casemiro é um monstro. Wilson, pode começar destrinchando aí essa contratação. Você falou o nome do Casemiro e até subiu aqui o símbolo, vai subindo aqui o negócio. Vai ficar... Casemiro assim, é um debate que eu já tive com o Anderson, a gente vai puxar um dia isso, sobre ser o maior brasileiro da década, porque Neymar é gigante, mas o Casemiro, ele tá conseguindo fazer uma coisa que eu acho que o Neymar não conseguiu, que é tirar um time de uma parte muito ruim em depressão para subir muito grande, junto com o Ten Hag, com o Rashford, etc. Mas o Casemiro é um pilar do United nessa volta. E se o United voltar a ser o que era, que eu ainda acho um pouco complicado, ele com certeza vai ser muito maior. Sobre o Sabitzer, é uma contratação muito pontual em relação à necessidade do time. O United teve 2 perdas gigantescas nesse meio de campo. Primeiro foi o Eriksen que se lesionou, agora só volta em abril. Então, acredito que sem o Eriksen era necessário. O United vai ficar com o Casemiro, que é primeiro volante, e o Fred como reserva, virando titular, no caso, se não tivesse o Sabitzer, né? Vamos nessa lógica. E o McTominay, que é o terceiro jogador. Então, o meio campo do United fica muito vazio, né? Tem o Mainu, tem o Zidane, são jogadores muito novos que não tem muito como assumir ali uma posição. Uma temporada que o United está brigando por todos os títulos que iniciou disputando. Apesar da Premier League, eu acho que é muito difícil com o Arsenal, mas o United está na briga ali também de uma vaga. E vem o Sabitzer ali para conseguir fazer com que o meio de campo do United seja um pouco mais recheado e com mais opções. É bem necessário, porque se ficar sem o Eriksen e o Van de Beek, que também teve uma lesão, só volta na outra temporada, infelizmente, o Van de Beek agora que começou a dar certo um pouquinho, se machucou contra o Everton e não joga mais nessa temporada, o United fica sem jogadores, e é o mesmas cláusulas, né, que tem no Weghorst, que foi o atacante contratado, que vai ficar até o meio do ano e já era, não vai ficar pelo United, não tem opção de compra, o United não vai comprar o Sabitzer, vai só meio para recomposição. Então é uma contratação bem pontual, ainda não foi oficializada, como a gente disse, o mercado fechou agora há 15 minutos de fato, mas ainda não conseguiu. Mais um membro da nossa live, bem-vindo. O United ainda não fechou de fato, mas o United conseguiu de fato. O United conseguiu de fato fazer uma contratação ali, segundo o Fabrício Romano, que já está tendo a parte de exames feitos, etc. Então é um bom jogador, soma o elenco e acredito que chega para ser titular no time do United. Não, o Fabrício Romano, eu não sei se ele tem uma bola de cristal ou simplesmente ele é o Léo Dias do futebol europeu. Porque o cara sabe tudo sobre tudo e antes de todo mundo. Tipo, é loucura, é absurdo o que o Fabrício Romano ele faz. Eu acho da hora o trabalho dele, mas eu fico, cara, como é que ele sabe disso? Como é que ele já solta essa informação e ela normalmente se concretiza? É loucura pensar isso, mas é a verdade também. Bom, além do Marcel Sabitzer no United, temos aí o Doherty no Atlético de Madrid, mas para mim é uma contratação também outra bem pontual que não sei se vai melhorar ainda mais o Atlético, mas vai dar uma regularidade talvez no sistema defensivo. Eu particularmente não sou muito fã do futebol dele, mas é uma boa contratação para o que o Atlético de Madrid também está jogando agora. E aí, de acordo com passando as contratações aqui, vocês podem abrir o microfone para comentar também. Essa eu achei bem interessante. Torgan Hazard, o irmão bom Hazard, hoje, né? O irmão bom vai para o PSV, que futebol holandês, depois que o Ajax perdeu algumas boas peças, hoje o Ajax, se eu não me engano, é o 5º colocado no campeonato holandês.
E o PSV agora tenta tomar esse primeiro posto aí. É uma baita contratação. Ele que já estava meio escanteado no Borussia Dortmund, né? Quarto colocado, Vitor, eu tava aqui pesquisando, é isso mesmo, tá em quarto colocado, caiu bastante, né? E o Torgan Hazard chega ali para suprir também o PSV que perdeu algumas peças, principalmente o Modric do Chelsea, né? Que um bom jogador, né? Inclusive, então ele chega ali. Eu gosto do Torgan Hazard, acho que ele é um jogador de muita habilidade, muita característica ali na ponta, geralmente na ponta esquerda, quando ele joga e tudo. Acho que consegue fazer um bom desempenho ali no time do PSV. É um campeonato, para mim, um pouco menos competitivo que o alemão, até menos pegado que o alemão. Talvez ele conseguindo pegar um time que já tem uma base muito forte, possa fazer ali uma boa meia temporada ali, crescer no mercado, né, para futuras transações ou até retorno no Borussia. Sim. Partindo para a próxima, essa aqui já é interessante. E assim, o Nottingham Forest, até o Anderson comentou também antes da gente comentar, diversas contratações nessa janela, e não é uma janela comum de um time contratar muito e gastar muito, principalmente com dois conhecidos nossos, que são Scarpa e Danilo, e também agora outro brasileiro que chega lá também, além dessa contratação do Keylor Navas, que é o Felipe, zagueiro ex-Corinthians, estava no Atlético de Madrid, esse agora já finalizado, mas o Keylor Navas ainda não firmou, pelo menos não saiu aqui no bid, né? No bid acabou de fechar, Vitão. Saiu fechou? Agora, então, oficial. Então agora mesmo, agora. Quem que é o goleiro titular do Nottingham? Ó, tô aberto aqui. O Henderson, que tava no United, ele tava no Forest, não se machucou, né? É o Hennessy. O Henderson machucou, é o Hennessy do País de Gales. Nossa, cá entre nós, Keylor Navas, Hennessy. Lá na região abissal, uma baita contratação do Nottingham que tá virando o novo queridinho brasileiro. Não sei se vocês concordam, porque só tinha o Renan Lodge, isso que emprestado do Atlético, se eu não me engano. Aí chega o Gustavo Scarpa, Danilo, Felipe e constrói um time interessante também para brigar por coisas boas. E tem Champions, só para avisar. Alguns times aí. Bicampeão. É um time bem competitivo. Manda aí, Anderson. Renato cortou aqui. Renato bobão. O Nottingham tá montando um time bem competitivo e eu acho que para as próximas temporadas ali pode ficar brigando com o Brighton, com o Brentford ali na parte intermediária da Premier League, que era um limbo onde ninguém ficava, e agora o Everton, que era o time que ocupava essa posição, tá começando a descer de nível, então os concorrentes vão subindo. E como a Premier League tem muito dinheiro, esses clubes têm uma grande chance de equiparar com os outros. É bom para a Premier League cada vez mais vai se fortalecendo e se blindando. Se você olhar, a Premier League tá fazendo daquela Superliga que todo mundo queria, tá virando a Premier League. Hoje em dia, por exemplo, você prefere assistir Arsenal e Manchester United do que você assistir PSG e Estrela Vermelha na Champions League, sabe? Então, o nível da Premier League tá ficando absurdo. Um detalhe, né? Só um ponto, né? O Caicedo, tô vendo aqui o Caicedo que tava para sair do Brighton, ele fica, que era uma negociação ali até de altos valores, né? Que é engraçado, a gente tá conversando em off, né? O jogador sai aqui da América do Sul, vale no X, vai para a Europa, joga uma temporada, vale 5x, já fica muito valorizado. E sobre essa questão, acho que o Forest vai matar uma curiosidade que a gente tem, né, há muito tempo, de como um time brasileiro se portaria numa Premier League. Apesar de não ser necessariamente um time brasileiro, vamos aí ter 4 brasileiros, e eu acredito que esses 4 vêm para ser titular. No caso, o Felipe e o Lodge, o Scarpa e o Danilo. E assim, é uma espinha dorsal que fez com que um time que estava lá no fundo da Premier League, da tabela da Premier League, já está em 13º, chegou numa semifinal, né, da Carabao, né, da Copa da Liga Inglesa, perdeu para o United, provavelmente amanhã vai ser eliminado, mas enfim, chegou na semifinal e está 4 jogos sem perder na Premier League. Então, é um crescimento de um time que consegue pegar jogadores de muita qualidade. A gente vê o Danilo e o Scarpa nos exemplos, mas nacionais, né, no caso brasileiros, e também internacionais, que é o Navas, que eu acho que é um grande goleiro. E se você for pegar da última década, eu sei que o Anderson fala dele, etc., mas se for ver, entre os maiores goleiros da última década, com certeza ele está entre os 10. É impossível não colocar um cara que ganhou o que ele ganhou, goleiro que conseguiu muitos títulos de Champions, título de Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, etc. Critique ou não, até uma grande campanha, né, na 2014, com ele um dos líderes do time da Costa Rica na Copa do Mundo. Então, assim, ele tem muita grandeza ali envolvida e pode trazer até uma mentalidade vencedora para um time que está chegando com novos talentos, como é o próprio Danilo brasileiro.
Exatamente, Wilson, é verdade. Eu ia ressaltar isso, aí você falou da Copa, aí matou o que eu ia dizer, mas porque a Copa foi onde ele apareceu, se eu não me engano, ele jogava no Levante na época, e aí apareceu para o mundo com aquela excelente campanha da Costa Rica, chegou às quartas e quase eliminou a Holanda ainda nas quartas, foi nos pênaltis, né, inclusive. Então, uma campanha histórica. Próxima contratação, ó, começou a chover aqui, começou a cair o mundo aqui, mas se a acústica ficar ruim, vocês avisem aí, mas por enquanto tá boa, toda minha aparelhagem aqui tem água, então tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Essa contratação aí é a disparada mais louca. Até vou dar uma tossida aqui. João Cancelo no Bayern de Munique. E o detalhe é que é um empréstimo, né? Só que fixado em 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. Anderson, e essa bomba que caiu no nosso colo hoje? Então, o João Cancelo, a negociação dele não começou agora exatamente. Eu acho que está um pouco depois da Copa do Mundo, até na Copa. O Cancelo começou a cair a produtividade, ele perde a posição durante a Copa do Mundo de titular. Quando ele volta para o City, ele já não volta mais rendendo igual ele estava na temporada passada, porque ele jogou um absurdo. E aí ele perdeu a posição de titular no City também, virou reserva. E tem até uns boatos de que tem um racha no elenco do Manchester City com o Guardiola. Alguns jogadores medalhões lá não entendem o porquê o Guardiola está cobrando tanto eles para que eles ganhem essa Premier League esse ano, sendo que os caras já ganharam, tipo, das últimas 5, ganharam 4 Premier Leagues. E o Cancelo era um desses caras. Só que o Cancelo também não sei se ele não queria se esforçar e tal, não queria mais jogar naquele alto nível, mas ele não queria perder a vaga de titular. E aí dizem os portais aí que eles brigaram muito feio, Guardiola e Cancelo, depois do jogo contra o Arsenal, que o Cancelo queria jogar de titular e o Guardiola não botou ele de titular. Parece que eles brigaram muito feio, tiveram que separar e tudo mais. E esse foi tipo a gota d'água para ele sair do clube. E aí tem gente falando outros boatos de que o Cancelo não era tão bom assim lá dentro do grupo do Manchester City e tudo mais. Mas aí são boatos, não dá para saber. Mas o que aconteceu foi isso, que ele brigou com o Guardiola e tipo, o Guardiola acabou de renovar o contrato. E ele vai servir de exemplo para o próprio Manchester City mostrar uma força. Tipo assim, a gente quer ser respeitado como um time grande. Não é o jogador fazer uma birrinha aqui que a gente vai mandar o técnico embora, como é no PSG. Aqui o técnico fica e você sai. E foi isso que aconteceu com ele. E é uma boa pro Bayern de Munique, porque ele é um grande lateral, ele jogou muito na temporada passada. Vamos ver a motivação dele agora, né? Só um detalhe dessa briga que falaram, no caso, tudo na especulação de que durante a briga que o Guardiola tinha falado alguma coisa de sair, tá? Dele falou de sair, o Guardiola não teve objeção, e aí ele falou, então vou sair mesmo. Então, tudo boatos da briga aí, então foi mesmo bem por isso, porque é um jogador que, se eu não me engano, se não foi o melhor, foi um dos melhores laterais da temporada passada. Nessa temporada não estava bem, porque o City realmente também não tá engrenando tanto assim, tá jogando mediano, mas é uma saída que eu acho que tem tudo a dar certo no Bayern de Munique, como o Anderson bem disse. Se ele tiver uma motivação a mais, eu acho que se ele quiser mostrar pro Guardiola junto com o Sané ali também, outros jogadores que saíram do City, falar, vamos fazer um grupinho contra o Guardiola aqui. Imagine, quartas de final da Champions League, Bayern de Munique e Manchester City. Só isso. Só isso. E para fechar também o assunto do Cancelo no Bayern, Renato, que está com a camisa do campeão alemão das últimas 379 temporadas e que vai ganhar de novo se não der nada de errado. Primeiro eu vou passar aqui o valor, Renato. O valor de compra convertido hoje para real do Cancelo, óbvio, em junho é de 385 milhões de reais. Eu gostaria de jogar essa pergunta para você. E a outra é realmente dar complemento do que o Anderson e o Wilson falou, porque o Cancelo na temporada 21 e 22 foi um monstro, um lateral direito que se consagrou como lateral esquerdo. Ele foi o melhor lateral esquerdo sendo destro. Tipo, é uma loucura você pensar isso. E na escassez de lateral, que lateral é o podre do momento do futebol mundial. É a lateral. E nessa temporada atual, né, 22, 23, Cancelo realmente segue a linha do City, que, óbvio, o City está longe de ser uma porcaria, mas longe. Mas caiu o rendimento em comparação a temporadas passadas. Não à toa que o Arsenal está nadando de braçada e o City ainda está tentando pegar ali na Premier. Está bem na Champions, mas na Premier está duro.
E na própria Copa do Mundo, o Cancelo foi reserva de Portugal. Eu achei loucura o Cancelo ser reserva de Portugal da forma como ele chegou. Portugal foi eliminado, foi por isso? Não foi, tem outros motivos aí. Mas ele veio assim numa queda e agora chega no Bayern para realmente se firmar. E claro, 385 milhões para o Bayern acho que é pouco, Renato. Obrigado, Vitor. Ligou meu microfone. Mano, assim, primeiro que é uma solução boa para todos os times, inclusive para o Cancelo. E eu acho que não vai ser muito difícil para o Cancelo, mesmo se ele não render tanto, porque a lateral direita do Bayern hoje não tem lá tanta concorrência assim. Tem o Pavard, que é bom, mas eu acho ele bom e só. Acabou. É bom. Acabou. Então eu acho que não vai ter muita concorrência para o Cancelo, que é um baita lateral, e aí sim ele volta para jogar na direita. Cara, assim, no final do empréstimo, quando tiver a compra ou não do Cancelo, ele vai ter 29 anos. Porém, o Bayern é um time que ele gasta, mas nem tanto, e não é toda a janela que ele gasta. Por exemplo, nessa, não vai gastar. Então, tem sim dinheiro em caixa, é um dos clubes mais valiosos do mundo, tá no top 5 dos mais valiosos, então tem muito dinheiro em caixa, tem dinheiro para gastar. E como você falou bem, tá muito escasso de laterais de qualidade ultimamente. Então eu acho que ainda vale a pena, mesmo sendo 70 milhões de euros no Cancelo, para o Bayern pagar, porque é um cara extremamente necessário para o Bayern de Munique para meio que fechar um elenco certinho, né? Mesmo que o Bayern, para mim, é uma temporada legal do Bayern, mas ainda me dá uma mini desconfiança desse ano, principalmente que agora pega um PSG logo nas oitavas de final, PSG que vem com Mbappé e Messi fazendo uma baita Copa do Mundo, o Neymar talvez voltando a uma boa fase, mas, cara, eu acho que se eu fosse o dono do Bayern e mexesse com a grana lá dos caras, se fosse no FIFA, viesse uma proposta dessa por 70 milhões comprar o Cancelo, eu pagaria. E para falar um pouquinho, eu falei do Neymar já, hein? Para falar um pouquinho, o Bayern de Munique, que em 2019, lá, 2019 não, na temporada 2019-2020, teve a final Bayern de Munique PSG com o Neymar. Já falei 2 vezes, vamos ver quantas vezes eu consigo falar. Pronto, falou mais vezes pro já atiçar o Anderson daqui a pouco para ele destrinchar mais sobre esse assunto. A gente está chegando no fim dos nossos destaques, mas essa também é uma contratação, para mim, inesperada. Eu realmente essa me pegou de surpresa hoje, que é a saída do Jorginho para o Arsenal, e em valores convertidos, se eu não me engano, 11 milhões, 11,7, alguma coisa assim. Qualquer coisa, me corrijam aí se eu tiver errado. 64 milhões e meio de euros. De euros, não, desculpe, de reais. 64 milhões de reais, 11 milhões de euros. Uma contratação, assim, relativamente barata, mesmo que o Jorginho não esteja em sua melhor fase no Chelsea. Mas eu acho que o Arsenal só tem a ganhar com essa contratação. Não sei a opinião de vocês, mas gostaria de saber. Mas, para mim, o Arsenal só ganha com essa contratação. Questão de elenco, né? É o que o Arsenal tá mais buscando. E o que eu acho legal do Arsenal também, vendo uma oportunidade ímpar de ganhar uma Premier League, que é o que não acontece desde 2013, 2004, né? Que o Arsenal foi a última vez que foi campeão. Ele não tá fazendo loucuras no mercado. Ele podia muito bem dar all-in, né? Como muitos times fazem. Beleza, vou dar all-in aqui, fazer um super elenco, jogar as últimas 18, 17 rodadas da Premier League e ganhar o título. Mas não, ele foi bem consciente no mercado, e essa contratação do Jorginho, eu acho que é uma contratação de um jogador que está embaixo em relação ao que ele foi no ano que ele, se não me engano, ficou em terceiro, entre os melhores do mundo, né? Fez uma baita temporada quando o Chelsea foi campeão da Champions. Ele está embaixo em relação a isso, mas é um grande jogador que pode compor bem o elenco. Também vem na questão do Navas de trazer liderança, o time jovem, né? Com certeza vai ser o jogador ali com mais idade, né? Que o Arsenal não tem jogadores de tanta idade, sempre jogadores muito jovens. E tem uma característica que agrada o Arteta, tanto é que o mentor da transação foi o Arteta. O Arteta pediu o Jorginho e por isso ele está chegando para o meio de campo que tem
Já o Thomas Partey e o Xhaka, né, que são os dois titulares absolutos, depois tem o Odegaard, é um time de muita qualidade, e eu acredito que ele chega ali para compor o elenco. Não acho que de cara ele chega sendo titular do Arsenal, mas é a necessidade, porque, por exemplo, o Nketiah hoje está jogando muito, fazendo gols, só que ele era uma opção reserva, e quando o Jesus se machucou, não se esperava ter o Nketiah, se esperava que o Arsenal não teria a profundidade de elenco. Hoje o Arsenal tem o Nketiah, mas se acontecer na próxima rodada do Nketiah se machucar, sem o Gabriel e sem o Nketiah, quem vai assumir? O Arsenal não está sendo um time que está conseguindo levar, e só um título de informação, né, de 19 rodadas, tem ali 7 jogadores que jogaram todas as partidas na Premier League. Ou seja, de 11, 7 jogadores jogaram todas, então é um elenco muito escasso. E para dar uma sequência no segundo turno de Premier League, sabendo que o City tem grandes jogadores e tem uma mentalidade de campeã, tem o United, não sei, mas nem o Newcastle, mas também tem times ali de grande qualidade, precisa ter sim um elenco um pouco mais profundo. E eu acho que o Jorginho parte disso. Um jogador que já foi campeão de grandes coisas, né? Da Euro, da Champions, etc. Chega num time jovem que não tem muitos jogadores campeões, mas que tem jogadores de muita qualidade. Eu acho que consegue levar ali como um volantezinho ali do time, volante na posição e volante também como um comandante ali com liderança dentro, jogando ao lado do Arteta, que também é um grande ícone nessa posição. Então vamos para a próxima agora, já chegando ao fim dos nossos destaques, mas tem, Ione Gonzalez acabou pro Portimonense. Ione Gonzalez, ídolo de Corinthians Fluminense, foi pro Portimonense de Portugal. Futebol. Skriniar, essa é uma contratação que ainda está em processo, não foi realmente 100% oficializada, mas seria uma baita contratação também pelo lado do Paris Saint-Germain. Temos aqui um adepto não, que é português, né? Eu não sei como é que fala na Itália a questão de torcedor. Mas, Renato, é uma contratação boa para o PSG, mas a Inter perde muito com a saída do Skriniar. E além de perder uma baita qualidade técnica, perde grana demais, né? O Skriniar é um cara relativamente novo, então, e é um jogador valorizado, sairia caro e o PSG paga bem, então seria ótimo se o PSG realmente pagasse algo para a Inter na transferência, mas vai perder, é chamativo, chega final de contrato, aí clube e jogador não vão fechando uma negociação, aí antes da própria Inter aparecer com uma renovação, já vem os outros times chamando, aquela coisa, e aí já dificulta demais que renove o contrato. É uma perda para a Inter, é ótimo para o Skriniar, vai para um baita time, a Inter ainda não está na capacidade de, sei lá, ser um time que disputa a Champions League, ainda não. O PSG, sim, pelo elenco, né, mas até agora não se mostra uma equipe para ganhar, mas, poxa, pelo elenco tem uma frente que nem se fala. Mas Skriniar seria bom para o PSG. Para mim é um sinal também dos finais dos tempos para Sérgio Ramos. Ficaria então Marquinhos e Skriniar na zaga. Dificilmente sairia dessa, ainda mais por idade, tempo de contrato, salário. É uma baita contratação para o PSG. Para mim é ótimo também para o Skriniar, que é um baita zagueiro. Pena também que deu azar de ser da Eslovênia, né? Então ir para a Copa vai ser complicado para o Skriniar. E, mano, basicamente tudo ótimo, menos para Inter. E vai jogar agora o Skriniar junto do Neymar. 3 vezes eu falei. Mais uma vez Neymar aparecendo na nossa live. Felipe, né? A contratação que a gente comentou, já até adiantei ali que assinou com o Nottingham Forest, uma boa contratação, Felipe, que não vinha mais em alta no Atlético, né? Há um bom tempo, atrapalhado também por lesão e por competições internas ali na equipe madrilenha, equipe colchoneira. Madrilenha eles não gostam de falar, é colchoneiro, tem que falar. Passando para a próxima, então, depois, olha, essa contratação aqui, eu queria fazer uma gincana assim, é 1-2, VaptVupt, queria que vocês respondessem. Começando pelo Renato, Wilson e Anderson. Sabe aquela brincadeira do mata, casa, beija ou mata, puxa, prende, passa. Eu gostaria então que vocês falassem para mim, assim, rapidinho, Renato, Wilson e Anderson. Quem vai
bombar no sentido ruim, né? Que vai flopar, aquele que vai manter regular e aquele que vai ser o craque do Chelsea. Enzo Fernandes, Mudryk e João Félix. Pode começar, Renato. Rapidinho. Fala rapidinho quais são as três coisas para falar. É o puxa, prende e passa do futebol. Né? Quem vai estourar, quem vai manter a regularidade e quem vai flopar. Enzo Fernandes, Mudryk e João Félix no Chelsea. Para mim, estoura Mudryk, mantém Enzo, flopa João Félix. Wilson? É a mesma coisa que eu ia falar, exatamente. O João Félix flopa, acho que o Enzo mantém, porque eu não vejo o Enzo tudo isso também, mas, enfim, o Mudryk eu acho que ele estoura. E você, Anderson? Acho que é a mesma coisa, porque o João Félix já é um flop, né? Então ele só vai manter o nível dele agora. Tipo, não tem muita coisa pra ele fazer. Piorar mais do que ele já é ruim. Mas eu queria trazer uma informação assim aqui sobre o Enzo Fernandes. Ele bateu o recorde de transações da Premier League, acabou de sair no BR Football. 130,4 bilhões de dólares. É dólares ou euros? É dólares. E em segundo lugar, Jack Grealish por 124 milhões,7. Em terceiro lugar, Romelu Lukaku, também para o Chelsea. Então, no top 3 são 2 jogadores do Chelsea e um que foi para o Manchester City. O Lukaku foi por 120 milhões de dólares. Então, ele bateu o recorde de transações da história da Premier League, que é uma liga que gasta muito dinheiro mesmo. Então, é arriscado para o Chelsea, viu? Ele é um jogador bom, jovem, mas é igual o Wilson falou. Eu não vejo ele tudo isso para valer toda essa grana. Ele ainda não provou, né? Vamos ver agora. E só uma coisa, um detalhe. Pode falar, Renato. Pode falar. A gente viu como o Lukaku virou no Chelsea também, né? Com esse valor todo. Ainda tá no Chelsea, né? Ele tá emprestado, mas ainda é do Chelsea, né, jogador. Mas só um detalhe, o Ziyech, que a gente vai falar, o Enzo, e o Sabitzer não tem ainda oficial. A gente sempre bate isso aí porque a gente muitas vezes tá já oficializado, mas não foi jogado na mídia, então a gente fica com aquele pé atrás. Tem histórias, né? Eu lembro muito do De Gea, né? Que ele fechou com o Real Madrid, mas o Fax ali acabou não chegando, e aí o De Gea ficou ainda bem, né? Por sorte nossa. E o Navas não veio para o United, já vinha o Navas e o De Gea, mas nesse caso o Enzo ele ainda está em transição, mas provavelmente ele vai ser jogador do Chelsea. Eu acho que é mais provável que o Ziyech, não sei, a gente vai falar do Ziyech agora, né, Vitão? Exatamente. Tem quem está fazendo também a viagem contrária, né? O Chelsea está contratando todo mundo e o Ziyech, ou Ziyech, como preferirem, está indo para o Paris Saint-Germain. E aí é uma disputa interessante de posições ali no PSG, porque se o Ziyech já tinha uma concorrência e uma disputa interna ali no Chelsea muito forte, o Paris vai ser praticamente ali a mesma coisa, né? Só se ele aprender também outras posições, jogar um pouco mais ainda recuado, né? Não jogar tão como um ponta, assim como ele se mostrou também na Copa do Mundo, né? Pela seleção de Marrocos, jogando como um ponta direito, porque vai encontrar dificuldades para ser titular, mas é interessante. Como está colocado aí, é o empréstimo sem opção de compra. É simplesmente para aproveitar esses meses aí. É o João Félix no Chelsea. A diferença é que, o João Félix consegue ser expulso, cara. Na estreia é uma vergonha. Mas também é outro ponto que eu avalio como melhor para o Ziyech. E não sei se melhor para o Chelsea, porque o Chelsea é aquela história, a gente comentou aqui, né? O Chelsea contrata, mas assim, é muita gente contratada ao mesmo tempo. Não sei se pode dar realmente liga todas as contratações ao mesmo tempo e muito dinheiro envolvido. Tanto que a maior transferência da janela é do Mudryk, tirando a do Enzo Fernandes, né? É a do Mudryk indo para o Chelsea por 70 milhões de euros. Confirmada do Enzo, aí a disparada melhor, 660 milhões de reais. 660 milhões de reais. Só que em valor convertido, o Anderson até passou os dados da lista de maiores contratações. Em valores convertidos, eu lembro que o Grealish para o City custou 720 milhões de reais, porque o euro estava maior a conversão do euro para o real estava maior naquela época. Ou seja, o Grealish saiu muito mais caro ainda com a inflação de hoje. Então é absurdo que o City pagou pelo Lucas Lima inglês. E para fechar nosso mercado da bola, é isso mesmo. Lucas Lima no Santos. Vai fechar. Vai salvar o Santos do rebaixamento do Paulista. Confia? Confia? O torcedor do Santos tá apreensivo.
Difícil. Eu acho que o torcedor do Santos está feliz, meu. Acho que é a melhor contratação. Poxa, Santos numa situação tão legal, vamos convidar o Lucas Lima para jogar num contrato por produtividade. É aquele Mas negócio, se almoçar, você falar, mas não era produtividade, não era só o salário, tu vai almoçar também? Tá dando almoço, tá dando café. Olha, eu acho que o Wilson, ele vai dar informação daqui a pouco. Eu acho que ele já sabe, na verdade, do que a gente está falando. Da última transferência que você mostrou. Então, essa ideia é que tem um porém nessa história do Ziyech. Me pareceu pro PSG aquela coisa assim. Sabe uma pessoa que ela, sei lá, ela já comprou todo. Ela faz a compra do mês. Comprou todo o feijão por mês. Aí no outro dia ela tá de bobeira no mercado e ela encontra um feijão de outra marca, só que tá muito na promoção, sabe? Não precisa do feijão. Não precisa, porque já tem o do mês. Mas compra porque tá na promoção. Eu senti um pouco de Zeke por isso, porque para mim a posição mais privilegiada do PSG é da frente. Eu não considero o Ziyech tanto como meia, muito mais atacante. Para mim, a mais recheada do PSG é o ataque. Para mim, é o que menos precisa de reposição, de peça. E vem logo um cara pro ataque. Porém, eu acho que o Wilson, na verdade, sabe o que aconteceu no caso do Ziyech do PSG. O caso do Ziyech é um ponto, né? Que o Chelsea ele enviou a documentação 3 vezes, não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes erradas, e no caso ele não conseguiu ser confirmado pelo Paris Saint-Germain. Então foram envio de documentação errada, a gente sabe como funciona a deadline, né? É legal, né, quando acontece isso, a gente fica até animado, apesar dos pesares, porque é uma história para ser contada. O Chelsea enviou umas, duas, na terceira vez, as 3 estavam erradas. E ali, quando bate o horário, eles são muito pontuais, e se não oficializar o jogador, né, no bid lá, ele acaba não sendo jogador do clube. Então, ao que parece, eu vou colocar ali de novo entre linhas, porque as informações aqui, a fonte é de jornal português aqui, que ele não foi fechado, não foi confirmado como jogador do Paris Saint-Germain, exatamente pelo envio errado 3 vezes de documentação. Mas fiquei aberto aí, pode ser que tenha alguma reviravolta no caso. Agora ele não é jogador do Paris Saint-Germain, apesar de tudo que aconteceu, né, de ter sido confirmado por um monte de casos. Tem uma coisa para falar sobre o Ziyech, que eu discordo um pouco do Renato quando ele falou. O ataque do PSG é bem municiado. Os 3 titulares, mas assim, tem um titular que se machuca toda hora e perde, tipo, 70% dos jogos da temporada, e quando entra o reserva, não é a altura. Então, acho que pro lugar do Neymar, o Ziyech é uma boa, até porque dá para configurar o ataque, colocando o Mbappé na esquerda, o Ziyech na direita e o Messi de falso 9. O Messi já jogou assim. Ou pode usar o Ziyech na esquerda, o Mbappé de centroavante, de falso 9, e o Messi na direita, porque, querendo ou não, o Neymar perde 70% dos jogos do PSG todas as temporadas. Então, acho que é pensando nisso que eles foram atrás do Ziyech, uma reposição para o ataque. E ele se lesionou, é a quarta vez que falou o Neymar, mas o Neymar tá lesionado, e eu concordo também com o Anderson disse, porque eu consigo ver que o Neymar, eu consigo ver que o time do Paris, ele sofre com recomposição também. Eu assisto muito jogo do Paris Saint-Germain, porque acho que todos nós que gostamos de futebol, temos o dever de assistir 3 grandes jogadores da nossa geração jogando junto. Então, assistir o Paris Saint-Germain, ver Neymar, Messi e Mbappé juntos é muito bacana. Então, eu gosto de assistir muitos jogos dele, e quando sai 1, 2 ou até os 3, o time fica muito limitado. Já é limitado com os 3, porque não tem o elo, né? Defesa, meio ataque, não tem liga o time do Paris Saint-Germain, né? Tanto é que tá sofrendo até na liga francesa. Mas acho que seria uma boa recomposição. Como eu disse, só para completar aqui a informação, o Paris ainda está tentando resolver esse grande problema, que é a documentação no envio oficial e correto, mas por enquanto não é oficial esse jogador, o Ziyech, que eu acho que seria uma contratação interessante de recomposição, e como o Victor falou também, que fez uma Copa do Mundo muito interessante. Aí não, mudo não. A gente finaliza nosso mercado da bola, europeu e também brasileiro. E também só queria fechar que o Isco continua sem clube, tá? Não foi para o União Berlim, está sem clube, por enquanto, Tradição. sem contrato na janela. E o Tovan foi para o Udinese, brigadão, porque eu gosto do Udinese. O Tovan joga muito, vai ser monstro no Udinese, novo de Natália.
Perfect.